falta de respeito para com a segurança por parte de quem está delinquindo. Antigamente, eu posso falar antigamente porque eu entrei há 30 anos atrás na polícia. Nós não verificávamos esse enfrentamento que existe hoje. Nós não tínhamos isso. Quando víamos uma situação ou outra que nós chamávamos, né, da resistência e que aí efetivamente o policial precisava usar a força, era raro. Hoje é recorrente. Infelizmente, nós temos uma sociedade que não se amedronta mais com a polícia. Eu digo a sociedade falando dessa parte de criminalidade, né? Não a sociedade no geral. Mas nós vemos que não há um temor, que eles vêm enfrentar o policial, um desrespeito ao trabalho, um desrespeito, no caso dos policiais militares, da farda que eles estão usando. Isso realmente a gente percebe que há uma inversão de valores Total, muito grande. Muito grande. São ideologias colocadas também. Uma inversão de valores muito grande. São ideologias colocadas em escolas. Mas a de sociedade, que esse respeito a sociedade não em existe. cima desse reflexo já sente essa inversão de valores, já não é de hoje. E isso tem que mudar. Ela vem crescendo. Mas eu me lembro, eu acho que nós somos todos da mesma época. Sim. Eu não me lembro um governador que falava não sei o que zero, como é que chama? Doutora, é fácil. Como é que chama não sei o que zero, que falava? Tolerância? Segurança, zero. Tolerância não, zero. Isso foi o prefeito de Nova York. Então, mas então, o governador... Juliane, né? Juliane. O governador, se ele decretar tolerância zero e fortalecer os seus policiais, acaba com isso daí. Não, porque... Eu acredito nisso. Não. Então, Você não vou nem comentar, porque quem é entrevistado é a doutora, a gente não pode nem entrar nisso aí, porque isso vai levar anos. Porque é o seguinte, nós temos aí muita coisa em matéria de política, área social, sabe? A gente tem ido nas comunidades, vê certas comunidades, o que está acontecendo nas comunidades. Então, a gente percebe que, infelizmente, pais e mães que não tiveram estudos e coisas que foram prometidas lá atrás por governadores, por senadores, por prefeitos, enfim. Não tiveram, hoje, eles não têm a capacidade para educar os seus filhos. Então, aquele pai que não tem a capacidade, não tem a condição para educar teu filho... Ou nem o desejo, nem a Você pode ver condição. que a grande maioria são crianças de comunidade. Por isso são que eu crianças falei, nós temos que pensar sempre o seguinte. Como eu disse, a polícia atua no final da linha. Qual é o começo? Será que o investimento nesse começo não seria muito melhor e valoroso? Hoje eu fiquei assustado. Sem dúvida, cara. seria. Eu fui próximo a uma entrada de uma favela hoje. A gente estava apurando um fato ali. E ali tem os prédios, tudo. E no fundão, assim, doutora, era tipo assim... tipo como uma biqueira. Mas eu vou falar para a senhora do movimento de gente ali... que eu falei, se aquela turma vier na nossa direção, nós vamos ser massacrados aqui. Vamos virar essa viatura e sair daqui. Porque não tem condição nenhuma, nem de... É uma coisa assim, a gente parece que está num mundo de maluco. Porque tá o policial se sente amedrontado diante do número de pessoas que tem num determinado local. Não existe possibilidade de conter ninguém. Eventualmente, eles podem se virar contra você. Mas é o que eu falo, é cultural. Então, enquanto não houver algo a ser feito de conscientização para que aqueles indivíduos que hoje estão florescendo como indivíduo entender o que é respeito, o que é uma autoridade, o que é ser um policial, que o policial está ali para coibir aqueles que delinquem. Exato. Se ele não delinquir, nada será feito contra ele, mas ele tem que respeitar. Como ele tem que respeitar os professores, que também há uma falta de respeito enorme. Exatamente. Se a gente verificar... Na sala de aula. E se nós formos olhar, tantos profissionais valorosos que são desrespeitados hoje. Nós sabemos, às vezes, em hospitais, pronto-socorros públicos, médicos, também são desrespeitados, pessoal da saúde. Na parte da educação...
É assustador a forma É que é onde eu acho que é o erro. em que eles se referem aos professores. Eu acho que tudo tem que evoluir, sim. Ninguém é obrigado a se sentir acuado e ter medo. Mas o respeito, e o respeito a gente aprende em casa. Se você tem uma família que o pai não respeita uma mãe, que a mãe não respeita um avô, e que esses pais não respeitam esse filho, como é que ele vai respeitar o outro? Que dirá a sociedade no geral e que dirá a polícia? Doutora, a gente vai chegar numa conclusão do seguinte. Eu apanhei muito. Eu apanhei do meu pai e apanhei da minha mãe. Por isso que ele é meio xarope. E eu falo, assim, não, e eu posso falar um apanhou negócio? demais. As palmadas Eu apanharia... necessárias. Não foi só palmada, não. Foi na cinta. Foi. O que tinha na frente jogava e acertava. E meu pai tinha uma mira boa. Meu pai não errava, não. Então, o que eu falo é... Eu dou graças a Deus. E apanharia 10 vezes mais se fosse para eu chegar onde eu cheguei, com a educação que eu tenho, o amor que eu tenho pelos meus amigos, colegas de trabalho, minhas filhas, minha esposa, enfim. Às vezes, eu olho para certas maldades que certas pessoas fazem, eu falo, cara, eu não consigo. Eu, como polícia, o cara fala, porque você é polícia, você atira, mata, você... Não é nada disso. Não. E a gente fica pensando, se eu chegasse em casa falando que um professor meu ou me bateu, ou me fez o quê, eu apanhava mais ainda. Porque o professor batia porque tinha até motivo, as palmatórias que falam que não, a lei da palmada leva nós também para um outro patamar, né? Tirou da mãe e do pai aquela altura. Tem filho que já falou, quantas vezes não falou? Se eu ponho a mão em mim, me bate que eu vou lá e faço um BO. Da onde? Tem pai que fala, eu quebro meu filho na pancada mesmo e eu quero ver. Na verdade, o que a gente vê? Nada extremo funciona. Tudo você tem que ter que mediar um as coisas, equilíbrio. né? Tudo. Exatamente. Lógico que não é o correto pais e mães que, para tentarem corrigir... Espancar não, mas eu tô falando dar uns tapas. Batem, usem qualquer força e violência. Mas o que precisa é impor limites. E esse limite vai ser, quando desrespeitado, a criança e o adolescente ele vai saber o que ele vai perder com isso.